Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, agora são 8h30 da manhã. O dia é 5/5 de 2021. Tão cedo assim eu tô gravando o vídeo porque eu nem dormi, né, galera? Meu padrão de vida aí é diferente da maioria das pessoas. Então eu acabei de chegar no trabalho e durante a noite eu tive, né, entre a minha atividade profissional ali, algum tempo para pensar sobre conteúdos para vocês. Tem muito assunto, cara, muito. Eu acho que um dos problemas meu com o canal aqui é escolher qual assunto eu abordo com vocês. Qual eu considero mais importante, o que merece mais prioridade. E é difícil não ficar frustrado por não ter a oportunidade de falar sobre todos, cara. Sempre tem algo mais importante, né, pra gente comentar, pra gente falar, pra gente revelar. Ocorre, galera, que alguns assuntos são proibidos, tá? A própria plataforma do YouTube tem um programa de censura absurda, mas trabalha em conjunto com toda a mídia, na verdade. Até a própria sociedade censura algumas coisas, né? Eles não querem saber. Ou não querem que você revele aquilo. Acho que é melhor assim. Por exemplo, o tal do Jairinho, né? O doutor Jairinho, que matou lá a criancinha. Não é explorar o sensacionalismo da morte, a tragédia da criança, né, a mecânica do crime, não. Vê se muita gente falou e você não chegou a notar, né, quem era o doutor Jairinho de verdade. Isso a galera não pode revelar, você não pode comentar aqui. Doutor Jairinho é o cara que segurava a Bíblia, né, com a mão, falava em nome do cidadão de bem, né, com a boca cheia de propriedade, na outra mão, né, ele tinha um chicote para matar a criancinha nas horas vagas. Querido Jairinho, nosso companheiro que é médico. Doutor Jairinho, prazer enorme, muito obrigado por ter tido o senhor aqui conosco. Perfeito, eu que agradeço, já falei que tenho um grande orgulho aí já conversamos sobre tudo. Eu vou só deixar, queria pedir que Deus abençoe o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que está do nosso lado, né? Que Deus abençoe o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que está do nosso lado, né? Está ali aguerrido, torcendo para que o nosso presidente faça o melhor para o Brasil, né? Estamos do lado dele. É isso. Esse perfil do cidadão de bem, a gente tem que marcar para você, para revelar a hipocrisia dessa massa, desse gado maldito, não pode ser comentado aqui no YouTube. Porque pode ser considerado um conteúdo de ódio. Se você falar a real que você pensa que tem que acontecer com esse tipo de gente, né, você também vai ser desclassificado aqui, vai ser deletado do canal. Está incitando violência. Então não pode. São assuntos proibidos. Teve um louco aí que matou as criancinhas agora numa creche. Né, o assunto do momento, a tragédia do momento. O Brasil é um lugar de muita tragédia ultimamente, né, cara? E a galera gosta de explorar o sensacionalismo das mortes. De novo, a mecânica do crime. Que um louco chegou lá e matou as criancinhas, coitadas das criancinhas, das professoras, né, aquela comoção, né, vamos falar sobre, né, a tragédia e quantas mortes, quantas gotas de sangue, quantas... Sabe, eu não gosto, não é isso. Mas ninguém quer falar, ninguém vai deixar alguém falar sobre aquela parte oculta do crime, né? Quem acionou aquele louco para ter aquele tipo de atitude? Como que alguém chega a esse ponto, cara? Será que tem alguém por trás dele? Será que alguém, né, foi lá e organizou a situação, planejou o atentado junto com o babaca lá, com o doido, e fez ele realizar aquele ato? Será que não tem ninguém? Será que não existe um programa, né, oculto aí que age na mente de pessoas mais fracas, criando esse tipo de cenário? Não, mas você não pode falar isso. Não pode. Se você colocar uma tag, um título ou comentar desse jeito, com certeza seu vídeo será censurado, cara. Logicamente, galera, tem outros assuntos que não interessam a massa. Eu acho que a política é bem um exemplo disso. O cara tá vendo aqui uma coisa que tem impacto direto na vida dele, mas ele prefere ignorar. Talvez seja mais seguro para ele, é mais simples, a vida se torna mais fácil.
E ele fica sempre com aquela ideia de insignificância diante de tamanhos problemas, tamanha conspiração, tamanho poder das pessoas envolvidas. Ele sabe que a opinião dele não vai mudar nada, então ele prefere nem ter opinião. Então deixe esse assunto para lá. Não quero gastar o pouco tempo que eu tenho, né, com uma coisa relacionada a políticas, conspirações. Não, deixa isso para lá, cara. Tá muito longe de mim. Também tem aqueles assuntos, galera, que são considerados como fumaça. Hoje tem muito essa estratégia, né? Surge uma polêmica nociva para a imagem, né, ou para alguma conspiração que está sendo revelada ali, e de repente eles preferem criar outra, né, polêmica para cobrir a primeira. É uma estratégia de usar fumaça estratégica, né, para ocultar você, né, do que realmente importa. Você fica perdido, né, sobre o que está acontecendo. Você percebe que tem fogo, mas você não sabe mais de onde é. O problema é que muitas vezes essa fumaça se torna nociva, cara. Pela origem, a forma como foi criada. Às vezes a polêmica é ainda mais grave do que a primeira que eles tentaram distrair você. E tem que se falar, mas você fica perdido em qual delas apontar primeiro. Vamos falar aqui sobre CPI do Covid, né? Já deu muita polêmica esses dias para trás, não deu? Eu sei que tem gente que não se interessa, tem gente que não tá nem aí com isso, tem gente que tá preocupado com outros tipos de assuntos mais superficiais, tem outros que estão preocupados até em dormir, e eu dou razão para esses aí, cara. Mas eu não posso perder a oportunidade de dar um tapinha, né? Ou pelo menos vários tapas na cara do gado, por exemplo, revelando algumas verdades. Não preciso nem inventar fake news ou mentir como eles gostam muito. Começou a tal CPI do Covid aqui no Brasil, a Comissão Parlamentar de Inquérito, lá no Senado, que vai investigar a atuação do governo, ou pelo menos a omissão do governo, que pode ter culpa em potencializar a tragédia da pandemia no Brasil. Então o governo Bozo, você já percebeu, nas últimas matérias, conteúdos meus e de outras pessoas, ou até nas próprias reações do governo, quando você sabe interpretar, ele está totalmente em pânico com essa CPI. Não sei bem porquê, porque geralmente CPI acaba em pizza, mas eu acho que o Bolsonaro ele já percebeu que pode ter algo a mais. Pode ser a pedalada fiscal que falta para ele cair, cara. Então você já percebeu que o Bozo já articulou de todas as formas, desde o início da CPI, para nem que ela se iniciasse, lembra? Ele queria lá, fez um plano com o Cajuru, um outro político lá, que depois foi revelado por eles próprios, e foi um tiro no próprio pé, mas o Bolsonaro combinando, com outro senador, olha que absurdo, cara. Como sabotar uma CPI. E de quebra ainda estava planejando, junto com esse senador, tentar coagir o Supremo Tribunal Federal, ameaçando um ministro de impeachment. Olha o tamanho dessa conspiração só para tentar barrar uma CPI. Só aí já tem 2 crimes de responsabilidade passiva de impeachment do próprio Bolsonaro, que eu acho que são mais explícitos do que está na CPI, do que o que está na CPI até agora. Mas ninguém vai falar sobre isso, mas por aí você percebe o pânico do governo. Fizeram várias manobras e ainda tentam manobras protelatórias, são aquelas manobras jurídicas ou argumentativas, que os políticos têm ali, de, sei lá, questão de documento, burocracia e tal, para enrolar o processo da CPI, para não deixar a coisa andar. Eles já tinham aquela manobra, aquela tática bem definida de inflar a CPI, que era só contra o governo, a culpa do governo diante da situação, e eles começaram a falar, não, vamos investigar os governadores, os prefeitos, e é aquele papo, cara, quem investiga tudo não descobre nada. E até gado na rua o Bolsonaro usou, viu? Não se engane, essas manifestações do eu autorizo, eu apoio, é uma espécie de pressão que o Bolsonaro faz sobre a força política do país, para mostrar, eu tenho apoio popular, me segura senão eu dou um golpe. Esse papinho que não vai para lugar nenhum, mas tudo isso é uma reação à CPI. Ele está com medo, ele está em pânico, cara. Tá? A CPI começou, e tem lá os convidados, no caso, na qualidade de testemunhas, e aí eles não podem se negar a comparecer. E eu acho que o principal
né, nesse ponto para descobrir a culpa do governo na pandemia é você começar pelos ministros da saúde, ou pelo menos pelos ex-ministros da saúde, porque já tivemos vários durante esse período aí de pandemia. O primeiro que se apresentou ontem foi o ministro Henrique Mandetta, o ex-ministro Henrique Mandetta. Cara, o que eu penso do Henrique Mandetta? Aquilo é político, aquilo era uma indicação do DEM, já mandava muito no governo Bolsonaro desde o surgimento do governo, desde a formação do governo. Ele é malandro na parte argumentativa, ele sabe, né, como se desenrolar bem ali a situação, como se beneficiar e prejudicar um adversário. Ele é um cara que está cotado aí para algum cargo nas próximas eleições, então ele tem os seus próprios interesses ali a se preservar. Então ele tem que aparecer de alguma forma e, né, mostrar de que lado ele está, quem é o inimigo dele. Nesse caso ficou bem claro, bem evidente que ele vai atacar o governo. E ele não precisa inventar mentiras para atacar o governo, é só ele falar a verdade do que acontece, cara. Principalmente nos bastidores desse governo. Se você pegar o governo Bolsonaro, você vê aquelas reuniões, ou de vez em quando, né, algumas trapalhadas que escapa alguma coisa para o público do que esses caras falam, né, sem que a gente precise ficar sabendo, a agenda oculta deles lá, aquela que não pode ser revelada, você vai ver que é isso mesmo. É baixo nível, é conspiração, é coisas absurdas. Lembra daquela reunião do Bolsonaro? É aquilo é o governo, sabe? Cada ministro está ali na sua loucura, na sua insanidade, tentando alguma coisa para se dar bem, ainda que seja cometendo crimes, ilegalidades, né? Não tem nenhum código ético e moral de comportamento, nada. Bolsonaro falando da hemorroida, falando de dar golpe, o outro fala de passar boiada, o outro fala que colocou a granada no bolso do inimigo, a louca fala que vai prender os governadores. É aquilo. Isso é o governo Bolsonaro. E o Henrique Mandetta estava lá, cara. Ele acompanhou esse tipo de coisa. Então se ele falar, né, meia dúzia de coisas que ele escutou em reuniões como essa, naqueles encontros reservados entre presidente, filhos do presidente e ministros, tá feito, foi o que ele fez. Ele mostrou que o governo Bolsonaro foi totalmente omisso, conscientemente, diante da pandemia, tinha uma orientação, né, totalmente contra, né, métodos científicos, né, com bases ideológicas, interesses políticos. Mostrou ainda que os filhos do presidente, que tem grande influência sobre o presidente, né, atrapalharam o processo. Primeiro ele quis mostrar o quanto é a influência de um filho de um presidente, que pode prejudicar a autonomia de um serviço essencial como é a saúde. Ele revela que o Flávio Rachadinha tinha interesse em cargos no Ministério da Saúde, indicações dele, né, que nada tinha a ver com critérios técnicos. Para quê? Sabe, forçar o ministro, me dá esses cargos aqui para esses caras parceiros nossos, lá do nosso Rio de Janeiro. Sabe, bem um comportamento de milícia, né, de gangue, de facção criminosa. Mas isso é só um dos detalhes. Outro detalhe foi quando ele revela que em uma reunião, né, o Eduardo Bolsonaro foi contra, né, o encontro entre o ministro, né, representando o governo, e o embaixador chinês para negociar insumos que a gente precisava para começar o combate à pandemia. Insumos médicos de todo tipo, de toda qualidade. Diante do sucateamento da indústria nacional, a gente precisa de coisa de fora. A gente depende de recursos da China, de produtos manufaturados da China. Infelizmente é assim. E simplesmente Eduardo Bolsonaro falou que não. De acordo com o posicionamento ideológico dele, as bobagens que ele fala na internet, não vai ter encontro com o embaixador chinês porra nenhuma. Isso era o governo Bolsonaro. Além de falar, né, que eu acho que é uma das coisas mais graves, né, além da omissão consciente do governo Bolsonaro em se tratar da pandemia, os caras chegaram a pensar em cometer crimes como, né, alterar a bula de um remédio, no caso a cloroquina, para simular que ele tinha algum tipo de efeito positivo no combate a coronavírus. Olha o tamanho desse crime, cara! Olha o tamanho disso! Isso foi só o ministro Mandetta, tá? Detalhe, chamou o ministro Paulo Guedes de mentiroso. Mentiroso mesmo. Só não usou essa palavra, mas mostrou que ele mentiu. É um esquema político, né, de um acusar o outro sem dizer direto o que é. Mas o interessante aqui, tá vendo como o assunto flui? O interessante era a gente falar sobre o ministro Pazuello, o ministro Pesadelo, caralho,
O ministro Pazuello, general Pazuello, general de divisas e não sei o quê, o gênio da logística, né, que confunde Amapá com Amazonas, que falou que o clima da Bahia está muito próximo do clima de Miami. É uma zoeira, cara. É zoeira esse país, mano. Então, esse ministro Pazuello era um cara que estava à frente realmente do governo Bolsonaro quando a pandemia realmente explodiu. Assim que foi demitido o ministro Mandetta, você coloca o Nelson Teich, aquele cara que entrou lá sem saber de nada e saiu, né, sabendo menos ainda. Até agora ele não sabe o que aconteceu, mas ficou poucos dias, viu a merda que ia dar. Inclusive para ele já se jogou rápido. E aí você tem, né, o general. O Bolsonaro sempre teve esse recurso, né, de quando vai dar merda ele coloca um general. Aí ele abaixa um pouco a pressão sobre a cobrança em cima do ministro. Pô, o cara é militar, né? Tem essa tradição do brasileiro aqui de ter um certo respeito, meio com medo, meio com temor dos militares. Ele sempre passa aquela imagem de eficiência, né, do militar. Nossa, eficiente ao máximo, profissionalismo, né, o ideal, bem sucedido. Não. Pelos generais que você vê hoje no Brasil, aí você vê que é uma zona aquilo lá. É uma bagunça. Além de incompetentes, são altamente covardes. Então não tem aquela imagem do general destemido que vai liderar os homens na guerra. Porra nenhuma. Um bando de putinha, um bando de covarde, bundão, frouxo. Como diz o próprio Bolsonaro. Um bando de frouxo. Pelo menos os ministros, né, e políticos, generais que ele coloca no poder lá. Pazuello é bem esse perfil. Foi colocado para abafar um pouco a situação e para seguir as ordens do Bolsonaro, porque nenhum outro ministro técnico da área de saúde ia cometer crimes em nome do Bolsonaro, como o Pazuello, né, se colocou lá. Então o Pazuello ele foi convocado para a pandemia, né, para ser desmascarado, tudo que aconteceu no governo Bolsonaro. E aí ele está em choque, né, de ser o cara que ia lá, de ser pressionado, de ser pelo menos perguntado alguma coisa para ele. Os senadores iam perguntar para o ex-ministro Pazuello, né, qual a culpa dele na coisa toda, né? Qual o papel dele? E ele tá completamente em choque, com medo, cara. Medo, pânico. Um dos pânicos do governo Bolsonaro é a galera ir lá e falar a verdade. E o Pazuello, eu acho que nem capacidade, nem condições técnicas de mentir ele tem, como alguns políticos têm aí. É um covarde, é um frouxo, é um bundão e mente mal. Isso aí, cara, é um problema pro Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ele sempre é desmentido nas suas mentiras, mas ele mente descaradamente ali, até parece que ele tem propriedade no que fala. Agora o cara que mente mal cai muito rápido. Eu acho que o Pazuello ali, ele tá nesse nível, cara. E é difícil a situação do Pazuello, porque pensa bem, se ele for lá e falar a verdade do que aconteceu, de que o Bolsonaro mandou, tudo que o Pazuello assumiu fazendo de errado foi ordem do Bolsonaro direto. Se ele falar isso, ele incrimina o Bolsonaro. Mas se ele falar que foi decisão autônoma dele, que o Bolsonaro não tem nada a ver, se ele preservar o Bolsonaro, ele se auto-incrimina. Então ele não tem opção, cara. Ou ele pode chegar lá e mentir, mas aí ele pode sair preso. E eu acho que é o medo dele, um general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Puta, essa música do Legião Urbana é sensacional pra encaixar nisso. Pois é, um general aí de 4 estrelas que tá atrás da mesa com o cu na mão, né, com medo de ser preso, porque vai ter que mentir, não sabe mentir, né, não sabe se incrimina o presidente, não sabe o que fazer. Vai ter que pedir proteção, um programa de proteção à testemunha para poder falar a verdade, né? Porque senão... Mas qual que foi a ideia? Qual que foi a estratégia do Pazuello para escapar da CPI? Meter um atestado. Cara, é bem coisa de gente, sei lá, mau caráter mesmo, gente covarde, cara. Gente de nível pequeno, sabe? Olha, a gente tá falando de general, que foi ministro. Ô, vai ter que ir lá no depoimento da CPI e tal. Puta, mano, não vou não, eu tô passando mal, cara, ó. Não, mano, não vou pegar um atestado ali, hoje não dá não. Primeiro que ele precisa de tempo, né, pra ser treinado a mentir, pra escapar das artimanhas dos senadores nas perguntas ali. E segundo que ele não sabe o que fazer. Ele não decidiu ainda, eu acho que não, cara. Ele não sabe como que ele vai se livrar disso. O destino do Pazuello, assim como todo o governo Bolsonaro, é cadeia para todos eles. Todos eles cometeram crimes.
E tá em várias esferas, inclusive na pandemia. Só que o Pazuello, ele tá em choque, né? Porque ele é um general, porra. Tá certo que é um general bundão, um general frouxo, né? Só de pedir um atestado pra ganhar tempo, pra não ir na CPI depois, você vê que é frouxo. É frouxo mesmo. E aí surgiu até na internet aí, né, o porquê ele não foi, as pseudos atestados do Pazuello. O cara falando que ele tava com caganeira, né, passando mal e tal, tá em choque, né? Deu positivo pra covarde, né, e tal. Mas não é, né? Ele alegou que ele teve contato com pessoas, né, que foram testadas positivo para coronavírus, e aí ele acha que pode estar contaminado e não quer se expor ou expor outras pessoas. Então a desculpa dele para não ir é isso. Oh, eu tô com coronavírus, eu tô com suspeita de coronavírus, então eu não posso ir aí. Então, cara, tem uns detalhes que você vê que é mentira demais, cara. E que contradiz tudo que eles fazem, aí vira uma bagunça. Esse governo é uma bagunça, tá? Atestado de Covid, segundo a historinha dele, é que ele teve um contato com outras pessoas que, né, deram positivo lá, outros militares, milicos, submissos deles lá. Ocorre que o Pazuello já foi infectado. Ele já pegou o coronavírus. Já é meio curioso isso, né? Ele tá com medo de estar infectado, mas ele já foi infectado. E aí tem aqueles detalhes, né? Será que ele mudou de ideia agora? Será que ele percebeu que a doença é grave? Porque até então ele não achava a doença grave. Não é nada demais, é só uma gripezinha. Não começa assim o governo? Será que ele pensa mesmo que agora, né, a coisa mata? A coronavírus é uma coisa que pode matar pessoas? Temos 400 mil mortes no Brasil. Será que agora caiu na mente dele, depois que ele está fora do ministério, que realmente tem gente morrendo? Que não é parte de uma conspiração comunista internacional, que está enterrando caixões com pedras, né, e junto com a Globo, só para prejudicar o presidente, né? Realmente pode ser que o coronavírus mate, realmente pode ser que tenha pessoas morrendo. Aí pode estar pensando, será que ele está pensando até em reinfecção? Para quem nem acreditava na infecção original do coronavírus, será que ele está preocupado com reinfecção, já que ele já foi infectado? E aí, de repente, ele está preocupado em estar infectado de novo? O cara nem acreditava, né, no vírus original. Quanto menos cepas, alterações, modificações, né, processo de reinfecção. Isso é tudo questão científica, eles não gostam disso, cara. Mas será que o Pazuello mudou de ideia? Já é um sinal de alerta pro governo Bolsonaro, né, mano? Se ele mudou de ideia ali, lógico, né? A gente tá brincando aqui, mas ele meteu um atestado, né? E aí ele tem que agora se amparar nesse tipo de argumentação que é totalmente contrário ao que eles pregavam lá. Gripezinha, negacionismo, né? Não acreditavam na gravidade, chamavam de conspiração da China, uma conspiração comunista internacional, que ninguém tava morrendo, né? Reinfecção? Eu não acredito nem na infecção. É mais ou menos isso, cara. Então quer dizer que agora, né, já que o Pazuello não quer ir lá porque meteu o atestado de Covid, ele tá pensando no quê? Que não quer expor outras pessoas? Mas o Pazuello não era o cara que tava esses dias, né, num shopping sem máscara? É porque eles não acreditam em métodos ou medidas de contenção, como máscara, álcool em gel, isolamento social, não. Tava num shopping em Manaus, um dos pontos mais graves da pandemia no Brasil. Tava no shopping em Manaus sem máscara. Isso já é contra a lei. Esse tipo de conduta. Mas tá lá, general, né? Faz o que quiser. Ninguém vai barrar um general que é do governo Bolsonaro. Tava lá sem máscara. Aí foi flagrado, fotografado o vagabundo. Aí o vagabundo falou, não sabia. Tô sem máscara. Sabe, debochado no desafio mesmo. Porra, agora ele tá com medo, ele tá com coronavírus. Mas outro dia tava no shopping, em pleno Manaus, sem máscara. Eu não tô entendendo esse medo dele. Esse medo dele foi depois do convite pra depor, né? Bem conveniente, né? Mostra o quanto esse cara é frouxo. O quanto esses caras do governo Bolsonaro são frouxos, cara. Tem que meter atestado pra fugir da coisa toda, né? É absurdo, né, cara? E a gente pensa, mas o Pazuello não quer, né, pelo menos correr o risco de infectar os outros coitados dos senadores presentes ali, que são todos velhos e tal. Você acha mesmo que o Pazuello está preocupado com os outros senadores, com outras pessoas, expor outras pessoas? Você acha que alguém do governo Bolsonaro está preocupado em expor alguém ao coronavírus? Ela tem uma política deles. Vamos expor a maioria da galera, quem morrer, morreu, quem não morrer já fica protegido, né? Já está com anticorpos e não morre mais, né? Forçar a imunidade de rebanho, que eu já disse para você, que é uma tremenda coisa bizarra. É realmente cometer um genocídio, forçar artificialmente uma imunidade de rebanho, desse jeito.
expondo todo mundo ao vírus. Porque vai levar ao colapso do sistema de saúde, vai causar muito mais mortes e criar ainda uma janela de oportunidade de mutações do vírus. Então, não funciona assim, mas na cabeça do governo Bolsonaro funcionava. Então o Pazuello era um desses caras, então ele não acredita nisso. É só você observar, agora nas recentes manifestações pró-Bolsonaro, eu apoio, eu autorizo, né, um monte de gado na rua. Né, e tava lá o presidente sobrevoando de helicóptero, dando tchauzinho e tal. Né, os filhos do presidente compartilhando posts onde a galera tá aglomerada lá. O próprio Pazuello já foi um desses caras aglomerados, já foi nesses lugares, sem máscara, né, já participou de... É isso, é patrocinado pelo governo, é bancado pelo governo, é um ato antidemocrático, é outro crime de responsabilidade, mas estava lá. Você acha que o Pazuello está preocupado em expor alguém? Ah, mano, vocês estão me tirando, né, cara? É sério, é zoeira, né, mano? Vocês querem que a gente acredite nisso. Alguém do governo Bolsonaro quer que a gente acredite que eles estão preocupados em expor as pessoas ao vírus. Pô, eles estão lá incentivando a galera a ficar aglomerada, sem máscara, brigando, desafiando o vírus, desafiando o mundo inteiro, só para mostrar apoio ao presidente, para ele não cair logo. Que é o que vai acontecer, o que deveria acontecer. Só para ele ficar mais alguns dias no poder e proteger os filhos da cadeia. É isso? Pazuello é um desses caras. Então não tá nem aí com exposição. Meteu um atestado mesmo. Pazuello não falou que tomou cloroquina? Como é que é? O tratamento precoce. Você toma cloroquina antes, que nem pegar o vírus você pega, né? É mais ou menos isso, né? Você fica imune ao vírus. Se tiver o vírus, a reação é mínima. Funciona mais que uma vacina, a tal da cloroquina do governo. Vai ser investigada na pandemia. O Pazuello, não desses caras que tomou cloroquina, falou lá, né, quando o Bolsonaro perguntou, pressionou ele, e aí, Pazuello, tomei cloroquina, chefe, tal, não sei o quê. Né, um manda, outro obedece, tal. Lembra disso? Eu lembro. Opa! Mostra bem quem é culpado do resultado da pandemia. Quem o Pazuello tem que culpar de verdade? Ou assumir a culpa ou entregar o chefe. Mas não tomou cloroquina? Então, cara, se tomou cloroquina, qual que é o medo? Toma cloroquina, porra! E enche o rabo de cloroquina. O governo fabricou cloroquina aí pra sei lá quantos milhões de anos aí. Enche a bunda de cloroquina, uma bunda frouxa mesmo. Enche a bunda de cloroquina e vai, porra! Não vai dar nada, você tá imune, pô. Você é imortal agora diante do vírus. Não dá nada, não acontece nada com quem toma cloroquina. Quem toma cloroquina não precisa de vacina, não é assim? Só que é engraçado, né? Que você vê lá no governo Bolsonaro que a maioria deles que prega cloroquina, todo mundo tomou vacina. Né? Todo mundo tomou vacina. Né? Até a mãe do Bolsonaro tomou vacina. Olha só que coisa, não? General de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, tudo tomando vacina, não foi esse o escândalo? Os ministros do Bolsonaro aí que são generais tiveram que tomar vacina escondido, só para manter a mamatinha, manter o cargo, para não se indispor com o chefe, com o capitão louco, com o capitão cloroquina. Então, eu vou tomar vacina, mas é melhor o presidente não saber, né, porque pega mal e tal. É isso. Pazuello é um desses caras aí. Cloroquina pra você, vacina pra mim. Assim é fácil pra caralho, né, mano? Assim é muito simples, né? Negar o vírus, né? Falar aí de cloroquina, falar que não é gripezinha, ou que é uma farsa, aí é fácil. Mas de qualquer forma, toma cloroquina aí que você tá protegido. Mas eu vou tomar vacina escondida aqui pra você não ficar sabendo. Observa o Bolsonaro, escondeu o cartão de vacinação dele, colocou sigilo, impôs sigilo no seu cartão de vacinação, só pra ninguém saber se o vagabundo tomou vacina. Porque é contra o que ele prega, que ele fala que é cloroquina, que vacina não presta, que vira jacaré e tudo. Bom, General Bundão meteu um atestado, tá cagando na roupa aí, cagando nas calças aí de medo de ser preso, ser culpado pela situação. Não sabe como mentir, não sabe se protege o presidente, se protege o próprio rabo, certo? Tá se escondendo, né? E aí é isso. Vamos aguardar, porque os senadores não são bobos. Né, falaram para ele, você quer vir depor? Faz um teste para ver se está contaminado de novo, se você foi reinfectado nos casos raros de reinfecção, e vem aqui. Né, se quiser a gente aguarda os 15 dias. Você acha que está infectado? A gente aguarda os 15 dias. Você vai ter que ir lá mentir. Ou vai ter que ir lá depor. Né, e vai ser pego nisso. Né, com certeza é fraco. Só por ser frouxo e covarde como é, de meter um atestado para não ir
CPI já mostra que ele vai pipocar na missão na hora de mentir lá. Vai tremer. E os senadores que estão lá instigando e perguntando são malandros. Sabem direitinho o que perguntar já pra causar a resposta que vai te ferrar, cara. Fica aí em casa cagando nas calças aí, general frouxo, bundão. Esses são os caras que ficam no Twitter, né? Eu vou dar golpe, que aqui é a Constituição, que aqui é o Exército Brasileiro, que isso não pode, que aquilo não pode, que aqui é nós que manda, que tal, regime militar, não sei o quê. Aí você é chamado pra depor a DPI. Ai, mas a CPI não. Mete atestado aí, tô passando mal. Ai, me sujei todo. Ai, me sujei.